Olá, graça eterna, paz eterna, filhos santos, filhos abençoados, filhos do eterno, filhos do soberano. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Amados, vamos falar de cruz? Vamos falar da cruz, vamos? Vamos falar da mensagem da cruz? Nosso tema é Mensagem da Cruz. Uma mensagem pouco pregada, né? Pouco pregada, mas é a mensagem que a mais importante, a mensagem que foi ali na cruz que Jesus Cristo pagou um alto preço pelos seus filhos, por mim, por você, por nós. E o texto que eu quero estar lendo é Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, capítulo 27 do verso 33 em diante, diz assim: E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele provando não quis beber. Ele provando não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Amados, nós sabemos que o próprio Deus, ele veio à terra, assumiu o corpo, Jesus Nazareno, seu propósito eterno de salvar seus filhos. Ele escolhe antes da fundação do mundo e vem à terra e paga um alto preço por mim, por você, por nós. Amém? Então tudo ali estava determinado pelo soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Pegaram suas vestes, né, suas túnicas, e ficaram ali repartindo ali, né, lhe deram vinagre, lhe deram vinho com fel, né? Havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando a sorte, né, para ver com quem ia ficar, né? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Já tinha dito pelo profeta, né? Então, eles lançaram a sorte ali para ver quem ia ficar. 36. E assentando os guardava ali. 37. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Acusação, né? Este é Jesus, rei dos judeus. Então, eles não tinham nada para lhe acusar. Então, eles colocaram ali, este é Jesus, rei dos judeus. E os judeus, o próprio seu povo, começaram a criticá-lo, zombar. 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda, né? 2 salteadores, porque para a cruz, só era colocado na cruz indivíduo de alta periculosidade, né? Bandido, salteador, né? E a gente vê que o próprio bandido que estava ali na esquerda começou a acusá-lo, mesmo naquela situação ali, ele começou a acusar. E o da direita diz, mas
Tu não teme nem a Deus. Esse aí está aí. Esse não tem nenhuma culpa. Ele é o próprio Deus, né? Aquele da direita escolhido. Antes da fundação do mundo ele foi escolhido. E o da esquerda ele foi o quê? Não foi escolhido, não era filho predestinado. Ele estava ali para acusar. Ele estava ali para, né? Ele estava ali cumprindo o seu propósito. Todos os dois estavam cumprindo o seu propósito. O da direita, filho escolhido do pai, e o da esquerda, acusador, né? E o da direita diz: lembra-te de mim quando entrar ali no teu reino, né? Quando entrar no teu reino ou no paraíso, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo, né? Então, o escolhido desde antes da fundação do mundo, né? Ali estava duas sementes, ali estava filho da salvação, filho da perdição, né? Então botaram a acusação ali: este Jesus é rei dos judeus. Eles não acreditavam nisso, eles botaram para zombar, né? 38, e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. 39, e os que passavam blasfemavam, os que passavam zombavam, blasfemavam. Aqueles que passavam, que zombavam, blasfemavam, era próprio aqueles judeus que Jesus curou, libertou, curou seus filhos, curou eles mesmos, né? Aqueles que estavam ali, onde Jesus fazia seus sermões, eles estavam ali, receberam cura, mas eles estavam ali também cumprindo seu propósito, né? Cumprindo, né? 40, e dizendo: tu que destrói o templo, porque Jesus disse, né? Destruirei esse templo em 3 dias e reconstruirei. Jesus não estava falando do templo de pedra ali, Jesus estava falando do seu corpo, né? Porque com 3 dias ele ressuscitou. Então eles começaram a zombar, passar em rosto, dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, salva a ti mesmo, desce da cruz. Zombando, não acreditava. Eles estavam ali cumprindo um propósito, que eles não acreditavam porque o filho, aquele que não é filho, ele não acredita no pai, né? Os filhos, ele acredita, né? 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarnecia dizendo: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Olha, se tu és o rei de Israel, desce da cruz. Olha, e Jesus 100% homem, mas 100% Deus, ele ia obedecer, ele ia dar ouvido a essas, ele estava cumprindo seu propósito ali. Desce da cruz, porque muitos judeus se decepcionaram, né? Muitos judeus estavam por ali, esperando Jesus clamar e os anjos virem, né? Ele estava esperando acontecer algo, como no último momento eles não viram, saíram de fininho, né? Porque eles não entendiam que aquilo ali era plano do próprio Deus para salvar seus filhos, né? Seu povo, né? Naquela época, seu povo, hoje seus filhos, né? Eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, né? Então desce da cruz, tu não é rei dos judeus, desce agora da cruz. Se tu descer da cruz, nós creremos em ti. 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque sou filho de Deus. Olha, tu não disse ser filho de Deus? Então,
clama a ele agora, chama ele, ficaram zombando, ficaram, né, escarnecendo. 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, né? Os salteadores, né? Lançaram em rosto também, né? O da esquerda, né? Que com ele estava crucificado, né? Como eu já falei, o da esquerda começaram a também blasfemar: tu não és filho de Deus, salva a ti, salva a nós, né? Mesmo naquela situação, mas ele estava ali cumprindo o seu propósito, né? Existe o acusador, né? Existe o acusador, nós sabemos que não tem como fugir, né? No plano de Deus, no plano perfeito, eterno de Deus, tinha os acusadores, tinha aqueles que ia levar para a cruz, né? Ia rasgar sua túnica ali para disputar ali, tudo isso estava escrito, né? Olha, 45. E desde a hora sexta houve treva. 44, deixa eu frisar 44 ainda. É o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado, né? 45. E desde a hora sexta houve treva, houve escuridão, né? Sobre toda a terra, até a hora nona. 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele estava cego, surdo, não entendia que ali estava o próprio Deus. Né? E eles começaram a zombar, dizendo que Jesus estava chamando Elias. Né? Olha, 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: este chama por Elias. Este chama por Elias, ele está chamando por Elias, para Elias vir socorrer ele. Né? 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu, né? Embebeceu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. 49. E os outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Deixa que Elias vem, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Foi tudo que você imagina e tudo que você imagina e tudo que você não pode imaginar, Jesus sofreu ali. Todo tipo de afronta, todo tipo de zombaria, né? O próprio Deus sofreu tudo isso por mim e por você, né? Então, 50. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, ordenou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha só. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos, muitos dos escolhidos, né? Mesmo que já estava morto, mas os escolhidos, né? Tinha que vir, tinha que ressuscitar, né? Porque plano dele, né? Tem que se cumprir. E abriram os sepulcros, e muitos corpos, não todos, né? Porque nem todos foram escolhidos, né? E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormia foram ressuscitados. Eles dormiam, esperava esse momento da ressurreição do maravilhoso, do conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tá vendo? Eles foram ressuscitados. 54. E o centurião e os que com ele guardava a Jesus, vendo
o terremoto e as coisas que havia sucedido ali, a escuridão, tudo ali, né? O véu do tempo se rasgou. Tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, eles creram agora, verdadeiramente este era filho de Deus. 55. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus. Muitas mulheres que haviam seguido Jesus estavam olhando de longe, seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. 56. Entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então, amados, tudo plano, projeto de Deus. Agora eu quero ir para João 19:30. 19:30. Quero ir para João 19:30, né? João 19:30. E quero ler o 28, 29 e 30. Olha só. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, né? Consumada, estava terminada, né? Estava terminada. O seu plano de salvação, de redenção, que ele escolhe antes da fundação do mundo. É como o exemplozinho que eu dou, um exemplozinho bem simples, bem simplório. Você vai para um shopping, você pega seu carrinho e escolhe tudo que você quer, mas não é seu, você não pagou ainda. A partir do momento que você escolheu ali, escolheu, mas não é seu. A partir do momento que você passa no caixa, você paga, é seu. Então, o próprio Deus havia escolhido antes da fundação do mundo seus filhos, predestinado, e ele vem à terra, assume um corpo, ele se faz de cordeiro e paga com seu precioso sangue. A partir do momento ali, quando ele acontece isso aqui, né? Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede, para que as escrituras se cumprissem. As escrituras já se cumpriu. Ele já salvou seus filhos já estão salvos, salvo uma vez, salvo para sempre, justificado, perdoado, santificado, livre da condenação. A obra foi feita, a obra começou antes da fundação do mundo. A escolha, antes da fundação do mundo, começou a escolha de Deus, a predestinação. Ele vem à terra para terminar o que ele havia começado. Escolheu, vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e ali ele paga com seu sangue. Porque o evangelho da graça eterna é eterno. A lei, a primeira aliança, era transitória, era sacrifício de animais. Estava enferma, porque era homens fazendo, né? Então ele vem à terra, ele mesmo se faz cordeiro para pagar de uma vez por toda aqueles que ele havia comprado, né? Havia escolhido antes da fundação do mundo, e lá na cruz ele comprou. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Até isso ficou escrito, tá vendo? Até essa parte ficou escrita porque é muito importante. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, ou um caniço, ou um isopor, né? E pondo-a num isopor, lhe chegaram à boca. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Meus filhos que eu escolhi, predestinei, agora eu comprei. Eles são meus para sempre. Jamais ninguém, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, jamais separarão de mim. Eles são meus. Eu sou dele, eles são meus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
A obra está perfeita de Deus. A obra está perfeita. A obra está consumada. O tetelestai. Nós vivemos hoje o tetelestai. Nós não vivemos hoje algo que está sendo feito, está sendo preparado. Não, já foi preparado. Deus não é homem, nem Deus não é filho de não, Deus não é filho de homem para que minta, nem para que se arrependa, né? O próprio Deus, ele não deixa nada para a criatura resolver. Já pensou o Criador deixar? Já pensou o oleiro, né? O oleiro deixar a massa lhe ajudar? Não pode, né? O pintor deixar a pintura lhe ajudar? Tem condições? A pintura vai dizer assim, não, peraí, deixa eu rever essas cores aqui, não é assim que eu quero, não. Pode, não pode. Então, o próprio Deus não ia deixar nada para o homem resolver. E a lei era os homens, os sacerdotes que levavam os animais. Em ano levava. Então, aquilo ali não era transitório, era passageiro, né? Então, o plano, o projeto do eterno, do soberano, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, como diz, é eterno. Ele não salvou para qualquer coisa agora que a carne faz, a pessoa perder a salvação. Assim era transitório, assim continuava transitório. Aí o próprio Deus salva, paga o preço lá na cruz, com seu próprio sangue. Aí hoje, o nosso corpo, qualquer coisa, a gente ia perder a salvação. Quer dizer que o sacrifício de Deus tinha sido em vão? De forma nenhuma, né? Ele salvou uma vez, salvo para sempre. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Ninguém afasta o pai do filho, nem os filhos do pai. Santificou, justificou. A obra foi completa. A obra não deixou falha nenhuma. O que fica falha, o que fica brecha é a obra de homens. Porque o homem é falho, mas a obra de Deus foi perfeita. Ninguém entendeu nada. E Jesus falando, Jesus sempre falou, onde Jesus dava seu sermão, Jesus falava. Mas eles talvez naquele momento eles não prestavam atenção. O projeto de Deus era um projeto tão maravilhoso, que eles não acreditavam. Não, né? O próprio Pedro, teve uma vez que Pedro, não, a gente não vai deixar acontecer isso com o Senhor. Aí Jesus disse, sai para lá, Satanás. Jesus disse com Pedro, afasta de mim, quer atrapalhar o meu projeto. Ninguém pode atrapalhar a obra de um Deus poderoso. Já pensou se o homem pudesse atrapalhar a obra de um Deus? Então ele não seria Deus. Deus é. Não tem nem palavra para falar desse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que põe limite no mar. Esse Deus que faz chover. Ao mesmo tempo ele manda a chuva parar. Esse Deus que traz o vento, traz a tempestade. Então esse Deus é tremendo. Não temos palavra para expressar. É o único Deus. O próprio judeu diz, olha, povo, não existe outro Deus, ele é o único Deus. Então Jesus sempre falava ali, olha, eu vou ser crucificado. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam, eles estavam preocupados com tanta coisa como Marta e Maria. Maria começa a se deleitar dos manjares da boca de Jesus, das pérolas que Jesus estava falando ali. Ela começou a se deleitar, enquanto Marta ficou apreensiva de um lado para outro. A mesma coisa acontecia com os discípulos. Naquele momento eles ficavam tão maravilhados com os milagres, com as curas, com a multiplicação dos pães, que eles
Eles nem paravam para pensar. A gente está aqui com o próprio Deus. Tudo que ele está dizendo vai acontecer, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo que ele disse, muitas vezes falando por parábola, porque para fácil entendimento, os judeus entender, ele falou que derrubaria aquele templo e em 3 dias e reconstruiria. Estava falando do seu corpo, estava falando do corpo de Jesus Nazareno ali, mas eles não prestavam atenção. Muitos naquele momento até se lembrou, mas para acusar, para escarnecer, para zombar. Tudo que você imaginar, minha amada irmã, meu amado irmão, todo tipo de zombaria Jesus passou. Por mim, por você, por nós. Então a cruz nos traz a lembrança do sofrimento de Jesus. Então se de repente você está sofrendo, minha amada irmã, meu amado irmão, saiba que mais sofreu Jesus. Ele teve um propósito. O sofrimento dele foi para salvar os seus filhos, salvar você, salvar a mim, salvar a nós. E hoje nós temos a vida eterna. Hoje a vida eterna já está aqui na nossa mente. Sabemos que a qualquer momento que chegar a nossa hora, ela está e está pronto, está feito. Esse corpo corruptível dessa sepultura, receberemos um corpo incorruptível igual ao dele e reinaremos eternamente com ele. Amado, isso é fato. Muitos não param nem para pensar nisso. Eu sei que o ser humano, a morte assusta. A morte assusta o ser humano. Né? O ser humano jamais foi preparado, né? Deus não preparou, foi projeto de Deus, Deus não preparou. Porque Deus é espírito, Deus não ia preparar o ser humano para a morte, né? Porque Deus não fez seus filhos para morrer. Seus filhos vão viver eternamente. O que morre é esse corpo. Isso não é dele. Esse corpo não é dele. Ele tem o controle, mas esse corpo não é dele. Não pertence a ele. Esse corpo desce, vem do pó, para o pó vai voltar. O que sobe para ele é o espírito, receberemos um corpo igual dele e reinaremos eternamente. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, não se preocupe que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. Pode nos separar, pode tirar aquilo que ele pagou com preço de sangue, pode tirar o presente, que salvação foi presente. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É presente, é dom de Deus. Dom quer dizer presente. E os dons são irrevogáveis. Minha amada irmã, descansa que o que Deus fez é eterno. O perdão que ele te deu, o perdão que ele me deu, foi eterno. A salvação, a justificação, né? Então, minha amada, meu amado irmão, o homem faz algo que é paliativo. O homem constrói um edifício, esse edifício vai ter que estar sempre fazendo manutenção. Mas o que Deus faz, não precisa manutenção, é perfeito, é eterno. Então a salvação que ele nos deu é eterno, ninguém é eterna. Tudo que ele fez lá na cruz foi eterno. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso eterno, porque ele fez a obra linda, maravilhosa, para sempre. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos pela escolha, pela predestinação antes da fundação do mundo. Te agradecemos porque o Senhor faz tudo perfeito. O Senhor vem à terra, assume um corpo, e ali com o teu precioso sangue, o Senhor sofre, passa humilhação, vergonha, e o Senhor cumpre o seu propósito, o seu plano de salvar os seus filhos. E hoje,
temos motivo para te agradecer. Hoje temos motivo para te adorar, te amar, independente de qualquer coisa. Independente de estar enfermo, independente de estar sofrendo necessidade de pão, independente de estar sofrendo, porque mais sofreu o Senhor. Pai, nós somos gratos por este amor ágape, este amor incondicional. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios 4:1, Efésios 1:4, né? Que o Senhor nos elegeu em Ti antes da fundação do mundo. Pai, queremos Te agradecer, Pai. Está escrito, nós cremos. Está escrito. A tua palavra não volta vazia, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para o nosso caminho. Como também nos elegeu nele, o Senhor nos elegeu em ti antes da fundação do mundo. Por isso que te agradecemos, Pai, porque a tua obra é perfeita. Pai querido, Pai santo, eu te peço pelos teus filhos eleitos, escolhidos, salvo uma vez, salvo para sempre. Pai, eu quero te agradecer pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Quero agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor fez, porque nós já descansamos, já reinamos, porque sabemos que não depende de nós. O Senhor, como Pai eterno, o Senhor fez a obra completa, perfeita. Nós te agradecemos, nós te amamos, desde já e para sempre. Amém. Graça eterna, paz eterna. Abba, Pai.